volta com o programa Matina. E olha, tempo de isolamento social, né? Muitas mulheres aí estão preocupadas. O que podem fazer, né, para poder cuidar da pele, né? Da pele, né? Não pode sair de casa, né? Não pode ter contato com as pessoas, e elas querem saber como é que a gente pode cuidar da pele. Não só mulheres, mas também homens também, né? É isso também, até porque, assim, com muita informação, a gente acaba escutando muitas coisas, vendo muitas coisas que acabam nem sendo verdade. E para falar sobre mitos e verdade, hoje a gente recebe aqui no estúdio o Januário Júnior, que é especialista em dermatologia. Muito bom dia, seja bem-vinda. Para que a gente possa passar essas informações e ajudar nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? A lavagem das mãos com água e sabão diminui o tempo do coronavírus, do vírus na mão? Sim, ele diminui. Inclusive, essa é uma das principais orientações, né, que são passadas pelos órgãos de saúde. O sabão, ele tem uma capacidade detergente, então é como se ele dissolvesse a membrana, aquela cápsula que envolve o vírus. Então ele acaba inativando o vírus, ele não consegue mais penetrar no nosso organismo após o contato com o sabão. Então por isso que é tão importante essa orientação da lavagem das mãos pelo tempo correto, né? Pelo menos uns 30 segundos, se possível lavar até os cotovelos, né? Realmente essa é uma das principais orientações que a gente tem no combate ao coronavírus. Doutor, muito se fala do álcool em gel, né? E ultimamente a gente acaba nem encontrando mais no mercado, né? Mas me fala um pouquinho sobre o álcool. Qual é o tipo de álcool que a gente deve utilizar para tentar combater a propagação do coronavírus? O álcool recomendado é o álcool em gel a 70%. Né? Esse aqui é o recomendado para a higienização das mãos, né? Não é recomendado que se utilize fórmulas assim que se vê na internet, fórmulas caseiras. Isso, além de não ser seguro, né? Além de não ser comprovada a eficácia, pode não ser seguro, pode aumentar o risco de irritações, né? Então realmente o recomendado é o álcool em gel a 70%, porque também ele sendo em gel, ele não vai escorrer pelas mãos e a pessoa, o indivíduo, vai conseguir higienizar com mais facilidade, né? Então, álcool em gel 70%. Lembrando que o álcool em gel, ele é uma opção para quando você não tem como fazer a lavagem com água e sabão, que é a primeira opção, tá? Sobre isso do sabão, né, na lavagem das mãos, água sanitária e água oxigenada também ajuda na eliminação? Para as mãos não é recomendado, porque aí você pode ter um risco de irritação maior. Mas para superfícies, para outras áreas, sim, ele pode realmente ser interessante, né? Mas para as mãos não, a chance de irritar vai ser maior ainda, né? Maior do que o álcool, enfim, porque o próprio álcool ele já tem uma certa tendência a irritar, ressecar um pouco a pele, né? Inclusive é interessante a gente compensar com a hidratação, né? Através de cremes, né? Mas esses outros produtos, né? Produtos à base de cloro, a água oxigenada, a água sanitária, eles podem ser utilizados na higienização dos ambientes, mas nas mãos não, a chance de irritar vai ser muito grande. Entendi. Doutor, você mencionou, né, a questão do álcool em gel que acaba ressecando as mãos, né? Que é muito comum, a gente tá ali, passa um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem algum ingrediente, algum produto assim que a gente possa comprar para poder hidratar a mão, que seja mais eficaz? Olha, nas farmácias existe uma série de produtos hidratantes, né? Produtos de linhas dermatológicas, né? Nós dermatologistas lidamos com vários tipos de produtos de diferentes valores, né? Mas não necessariamente o indivíduo ele precisa adquirir um desses produtos mais caros, digamos assim. Os hidratantes comuns, se utilizados com frequência, o paciente utilizar uma boa quantidade, dormir com aquele hidratante, né? Utilizar várias vezes durante o dia, normalmente eles já são suficientes para combater esse ressecamento que o álcool pode deixar na pele. Então, existe uma série de linhas de produtos, desde os mais comuns até linhas mais sofisticadas, mas normalmente os comuns já costumam dar conta do recado, digamos assim. É uma dúvida, para quem tem barba, a barba ela ajuda na contaminação ou não? Como qualquer outra superfície, né? Os fios, tanto a barba quanto o cabelo, eles podem ser locais onde o vírus possa ficar ali
digamos assim, se proliferar, né? Enfim, a pessoa pode espirrar, ficar em algumas gotículas, então pode ser uma fonte de contaminação, digamos assim, né? Entretanto, isso é um pouco controverso, se há uma real necessidade ou não de o paciente raspar, né? Alguns dermatologistas acham que se você fizer uma boa higienização com mais frequência, tentar pelo menos aparar a barba, não deixar assim muito comprida, muitas vezes isso já é suficiente para eliminar esse problema, né? Então acho que pesa o bom senso, né? Se for possível, o paciente preferir retirar, ok. Uma coisa que é importante é você não ficar manuseando, não ficar pegando. Se pegou, espirrou, tossiu, lavar as mãos, né? Não trazer a mão contaminada após você ter tossido ou pegado em algum ambiente, não trazer para o rosto, para o nariz, para a boca, para os olhos, né? Eu acho que isso que é o principal, né? Entendi. Agora, assim, falando cabelo, né? Mulher vaidosa, é realmente indicado lavar os cabelos todos os dias? E se sim, pode prejudicar os fios? O excesso de lavagem ele pode fazer com que o cabelo fique mais ressecado, certo? Porém, a gente tem que ver que nós estamos passando por um momento em que a prioridade é a prevenção ao vírus. Sim. E pensando nisso, a lavagem com mais frequência ela vai ajudar no combate, né? Agora, como a gente falou, pesa novamente a questão do bom senso. Você tem que manter o cabelo higienizado, não ficar toda hora passando a mão no cabelo. Principalmente para nós mulheres, né? Nesse momento, realmente é um momento que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso, tem que ter atenção em uma série de coisas, não só isso, né? Essa é mais uma delas, né? Mas o ideal seria que realmente, não só no cabelo, se você pegar em alguma outra superfície, o ideal é você não estar trazendo isso para o seu rosto, né? Porque aí o risco de você se contaminar é muito maior. E o cabelo, os fios, né, as fibras do cabelo vão funcionar como qualquer outro tipo de superfície. Às vezes ele pode ficar ali durante algum tempo, né, durante algumas horas. Então o ideal é que, se possível, você higienize com mais frequência. Pesando também o bom senso, né? Se você lavar com muita frequência, o que é que pode acontecer? O cabelo pode ressecar. Aí você tem que compensar com um pouco de hidratante, como a gente explicou com relação às mãos. Uma dúvida, é indicado usar álcool em gel a 70%, né? Se você botar mais, 80%, 90%, isso prejudica a minha pele? Pode irritar, pode ressecar mais, pode aumentar a chance de o paciente ter um indivíduo ter uma dermatite, de uma irritação, de uma alergia, né? Então, se você aumenta muito a concentração, ele pode passar a ser muito irritativo, né? Então, a concentração que realmente foi estudada, que é eficaz e que não irrita tanto, é o álcool a 70%. Em gel, né, como a gente explicou, até pela questão da aplicabilidade ser melhor, né? Ele não vai escorrer na mão. Doutor, o uso excessivo de álcool pode causar câncer de pele ou não? De álcool? Não há uma relação, não há estudos que você está falando assim, de uso local, né? Obviamente, né? No local, não. Os principais efeitos que a gente tem que ter cuidado é em relação ao excesso do ressecamento, a irritações, esse tipo de coisa, né? Então, se está irritada, é bom suspender. Se você perceber que... Não vamos dizer suspender, porque nessa época você suspender, você está se submetendo a outros riscos, né? Mas como a gente falou, primeiro, se a pessoa está em casa, a preferência é por lavar com água e sabão. Água, sabão ou sabonete, né? O álcool em gel, ele fica para aquelas situações em que você vai sair, você vai pegar você vai no supermercado, você leva ali com você para você estar se higienizando, não para você ficar toda hora em casa passando. Aí o preferencial é realmente lavar com água e sabonete, tá? Mas em caso de você utilizar em excesso, os riscos maiores são esses, uma irritação, uma alergia, esse tipo de coisa. Não tem a capacidade de gerar um câncer de pele porque você está utilizando álcool em gel nas mãos, né? Olha, gente, é mito, viu? Mas, doutor, agora as pessoas que já teve câncer de pele ou que estão passando por um tratamento, eles estão no grupo de risco do Covid-19? Olha, com relação a câncer, o que a gente considera grupo de risco seriam aqueles cânceres que têm uma certa relação de abalar o sistema imunológico do paciente. Então, por exemplo, um linfoma, uma leucemia, que são cânceres que atingem diretamente as células de defesa, o sistema imunológico. Essas células elas vão ser muito importantes no combate ao coronavírus, né? Além disso, aqueles pacientes que estão fazendo tratamentos imunossupressores, né, que são aqueles que vão, digamos assim, fragilizar
fragilizar mais o sistema imunológico. Naqueles pacientes que estão muito debilitados, já em estágios muito avançados, aí sim. No caso dos cânceres de pele, a imensa maioria dos cânceres de pele são cânceres localizados, são cânceres que não têm uma gravidade muito alta. Então, tanto é que a maioria dos tratamentos é a própria retirada cirúrgica da lesão, né? Então, não costuma, assim, haver uma consequência nesse sentido, a ponto de o paciente passar a ser encarado como um paciente de grupo de risco, porque ele teve uma vez um câncer de pele mais simples. Agora, claro, existem as exceções, existem cânceres de pele mais agressivos, por exemplo, os melanomas, né? Mas aí já são casos de exceção. Outra dúvida, cortar as unhas previne a contaminação? Isso ajuda, né? Porque quando E para quem tem mulher e unha grande, dá para cortar, Gal? É bom, né? Eu particularmente não, assim, eu acho muito bonito, né? A mulher que tem unha grande, mas eu não consigo trazer essa realidade pra mim, gente. Não dá certo. Não consegue crescer, né? Não, até cresce, mas é porque eu acho que no dia a dia me atrapalha muito, então entendi. eu prefiro não ter. É justamente como ela falou, né? A unha muito grande, ela vai atrapalhar a lavagem, a higienização, né? Então, nesse período que a gente sabe que é importante se lavar com mais frequência as mãos, as unhas muito compridas, elas vão dificultar, né? Pode, inclusive, acumular mais resíduos. Então, o ideal, pelo bom senso, é tentar manter mais curtas, sim. Outra dúvida, a infecção do coronavírus pode trazer mudança para a pele? Não é comum, assim, os trabalhos científicos, né, eles não têm mostrado, né, o surgimento de lesões de pele, como, por exemplo, a gente vê no dengue. Né? No dengue é muito comum a gente dizer, se você tiver febre, manchas vermelhas no corpo. No coronavírus, não, assim, a gente já tem muitos casos pelo mundo todo e não se vê, né, como sendo um sintoma comum lesões de pele, né? Não existem, assim, estudos, trabalhos, digamos assim, com credibilidade que mostrem surgimento de lesões de pele. Não é um sintoma comum, né? Realmente é um quadro mais respiratório, que também pode dar aqueles sintomas gerais de febre, dor de cabeça, né? Uma síndrome gripal. Doutor, recentemente saiu nos telejornais, né, que o cloroquina, que é um medicamento que serve para o tratamento de malária, foi útil no tratamento de pessoas que estavam com coronavírus. E isso sumiu, né? Em todas as farmácias, estava difícil, né, de encontrar. Mas o que eu quero saber, doutor, se esse medicamento traz algum risco quando não tomado corretamente e principalmente para a pele. Quais são os efeitos colaterais? Sim, então é até um assunto bem importante, né? Porque nunca é demais a gente conscientizar a população de que não deve se automedicar, né? E com a cloroquina da mesma forma, tá? A cloroquina, ela tem alguns estudos, né, que estão mostrando alguma eficácia, ainda está em análise, mas a gente tem que ter muito cuidado com os possíveis efeitos colaterais também, tá? É uma medicação que é utilizada em outras áreas da medicina, né? Não só para tratamento de malária, inclusive na dermatologia. Então a gente nota que podem acontecer alguns efeitos colaterais, sim. No caso da pele, pode ocorrer uma espécie de escurecimento, né, que a gente chama de hiperpigmentação, um aparecimento como se fosse uma áreas acinzentadas na pele, um aspecto mais acinzentado, né? Inclusive a gente orienta que os pacientes devem evitar a exposição solar, por conta de que a exposição vai aumentar ainda mais essa tendência. Então, no caso da pele seria isso. Agora existem outros efeitos colaterais até mais sérios, né? Efeitos a nível ocular, efeitos cardíacos, né? Então sempre vale a pena a gente enfatizar de que os pacientes não devem utilizar por conta própria. Eu quero agradecer a sua participação, Januário Júnior, dermatologista. Eu que agradeço. As portas estão abertas. Muito obrigado pelas informações. Você passar notícias para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos.